Apresentação para o nono encontro de iniciação científica. Trabalho: compostos de matriz poliéster, reforçado com fibras de coco e análise do processo de cura da resina. Orientador: professor Carlos Alberto Cáceres. Autores: Isabela de Moura Gomes Leal e Maria Marliete Fernandes de Melo Neto. Na figura 1, temos a medição de temperatura de cura da resina poliéster. Na figura pode ser visto um termômetro infravermelho e o dispositivo que foi desenvolvido neste projeto. Atualmente, a grande busca por fibras para utilizar como reforço de compostos poliméricos tem apresentado vários rumos. Entre eles, visando o desenvolvimento sustentável, temos as fibras naturais, que são biodegradáveis, provenientes de fontes renováveis, têm baixo custo e possuem altas propriedades mecânicas e baixa densidade, ou seja, são mais leves que as fibras sintéticas. De acordo com Silva, durante a fabricação do composto polimérico, ocorre o processo de cura, que consiste na mudança das propriedades físicas e químicas da resina. A cura ou endurecimento da resina pode ocorrer com ou sem auxílio de pressão, temperatura ou vácuo. Este trabalho teve como objetivo analisar o comportamento do processo de cura em compostos de matriz poliéster e reforço de fibras da casca do coco verde, através de um dispositivo medidor de temperatura, onde foi possível acompanhar as variações de temperatura atingidas durante a cura do composto polimérico. Na obtenção do composto para pesquisa, foi utilizado como matriz a resina poliéster insaturada com coloração esverdeada, juntamente com seus respectivos catalisador e acelerador. E para a fase dispersa, ou reforço, foram processadas fibras naturais da casca do coco verde, extraídas manualmente. Na figura 1, temos o processo de obtenção da fibra da casca do coco verde. Desenvolvimento de um dispositivo medidor de temperatura que consiste em 5 termopares tipo K, conectados a um conversor digital direto do sinal recebido em cada termopar. Controlado por um microcontrolador eletrônico, o Arduino Nano, acoplado a uma placa protoboard e um sensor DHT11, que é responsável por captar os dados de umidade e temperatura do ambiente. Na figura 2, temos um esquema ilustrativo do dispositivo de medição de temperatura. Os testes de cura foram realizados com a resina poliéster adicionada de catalisador e acelerador para inicializar o processo de endurecimento da resina. O molde para a fabricação do composto foi projetado através do software SolidWorks, e a matéria-prima utilizada para o molde foi madeira. Na figura 3, na esquerda, temos o molde projetado no SolidWorks, e na figura 3, direita, temos o molde já pronto e um teste de temperatura. Resultados e discussão. No procedimento de calibração dos termopares, os resultados são apresentados em gráficos, na forma de temperatura, termômetro, termopar, para encontrar a equação da curva de calibração. Na figura 4, foi encontrada a equação de calibração e o coeficiente de determinação, a partir do método de aquecimento da água. A aplicação da equação de calibração para a correção da temperatura de cura obtida no termopar. Na figura 5, temos a curva das temperaturas encontradas na resina, já corrigida com a equação encontrada na figura 4, a equação da curva de calibração. Como resultado do procedimento de medição da temperatura de cura da resina poliéster, o resultado foi obtido na forma de curvas de temperatura versus tempo, mostradas na figura 6. Na figura 6, temos a representação da curva das temperaturas dos 4 termopares, onde é possível notar que o termopar 4 apresentou maior pico de temperatura atingida.
Isso pode ser justificado pelo provável acúmulo de catalisador ou acelerador na área em que o termopar estava localizado. Esse acúmulo foi despercebido no processo de mistura das substâncias, ocasionando reações exotérmicas mais intensas. O termopar, que apresentou o maior pico de temperatura de cura, foi o termopar 4. Na medição efetiva, alcançou 55,5 graus Celsius. E pós-calibração do dispositivo, obteve o aumento de 219,47%, resultando na temperatura máxima corrigida de 121,81 graus Celsius. Tratando-se de valores médios dos 4 termopares, a temperatura de pico de cura foi de 52,38 graus Celsius. E a temperatura máxima corrigida após calibração foi de 112,31 graus Celsius, onde o percentual de correção foi de 214,21%. Na tabela 1, temos as temperaturas de pico no processo de cura na medição e pós-calibração, e o percentual de correção. A partir desses dados, foi possível determinar uma faixa de máxima temperatura de cura atingida pela resina poliéster, de 100 a 120 graus Celsius, através do dispositivo de medição de temperatura desenvolvido neste projeto. Conclusões. Com o desenvolvimento do dispositivo medidor de temperatura, foi possível monitoramento em tempo real dos dados de temperatura obtidos através dos sensores térmicos. Entre os métodos de calibração aplicados, o método de aquecimento da água apresentou resultados satisfatórios, dessa forma encontrando a melhor equação para a calibração. O teste de cura da resina poliéster, realizado utilizando 5 termopares acoplados no molde fabricado, apresentou resultados regulares, e devido às alterações que o termopar 2 apresentou, foi possível a identificação de falha na conexão entre o termopar e o dispositivo. As curvas de temperatura no gráfico dos 4 termopares mostram o processo exotérmico que ocorreu até a cura total do material. Após aplicarmos a equação de calibração, os resultados chegaram a valores esperados. Devido à pandemia do novo coronavírus, iniciada em março de 2020, não foi possível dar continuidade às atividades programadas neste projeto. Portanto, os resultados relacionados aos testes de cura dos compostos na presença da resina poliéster e da fibra da casca do coco verde não foram realizados. Aqui estão as referências utilizadas nesta apresentação. Agradecimentos. Agradecimentos à própria PG pela Bolsa de Iniciação Científica da estudante Isabelle de Moura Gomes Leal, sob o edital própria PG, abril de 2019, PIBIC Unilab CNPq. Agradeço a todos pela atenção e uma boa semana universitária.